Olá, uma boa noite para você. A Justiça condena a Vale a pagar indenizações por conta da tragédia de Brumadinho e a Advocacia Geral da União pede que a mineradora e a BHP sejam multadas por descumprimento de obrigações. Veja também, após conseguir o aval de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu à CPI da Covid-19. Você vai ver ainda os dados da pandemia no Brasil e um supercomputador do INPE que fornece dados sobre o tempo e o clima pode ser desligado por falta de verbas. Nós abrimos a Edição Brasil dessa quinta-feira falando sobre verbas ou a falta dessas verbas. Recentemente você tem acompanhado no noticiário que os cortes no orçamento podem prejudicar o funcionamento das instituições de ensino, das universidades públicas, também comprometendo a continuidade das pesquisas científicas que acontecem nessas universidades. E hoje nós vamos falar sobre o Tupã, que é um supercomputador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que pode acabar sendo desligado justamente por falta de verba. Vamos imaginar, por exemplo, que acontece uma crise hídrica na bacia do Rio Paraná, que abastece Itaipu e acaba fornecendo energia para São Paulo. Se acontece uma crise e o Tupã não está em funcionamento, nada é avisado e isso compromete, por exemplo, a estratégia que é tomada nessas situações da seca com esses dados fornecidos pelo Tupã. Lembrando que estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná estão passando por momentos, de estiagens e também o operador nacional do sistema elétrico precisa dos dados que são fornecidos pelo Tupã. Então, um supercomputador que é muito importante, é o responsável pela previsão do tempo e pelo clima, pode acabar sendo desligado por falta de verbas. E lembrando que, neste ano de 2021, o INPE recebeu o menor orçamento da sua história, 76 milhões, mas até agora 44,7 milhões foram liberados, o restante está contingenciado. Esse valor de 76 milhões é 18% a menos do que o de 2020. Sendo o Tupã desligado, essa vai ser a primeira vez na história que isso acontece. O governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu à CPI da Covid-19 nesta quinta-feira, após a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidir que ele poderia escolher se iria ou não prestar depoimento na CPI. A reportagem é de Leonardo Henrique. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, decidiu não ir depor à CPI da Covid-19 no Senado, para a qual foi convocado. A oitiva estava marcada para esta quinta-feira. Na noite da última quarta-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao governador um habeas corpus para não comparecer ou permanecer em silêncio. Na decisão, a ministra argumentou que a convocação de um governador é inconstitucional. Rosa Weber também apontou que a presença obrigatória de Lima violaria a separação de poderes e que princípios constitucionais apontam para a não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. No início da sessão de hoje no Senado, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou o recurso de Wilson Lima e leu o despacho da ministra Rosa Weber. O senador ainda disse que recorrerá da decisão. A CPI começaria a investigar os desvios de verbas federais por governadores e estados durante a pandemia. O Wilson Lima seria o primeiro chefe do executivo a comparecer no colegiado dentre os 9 convocados, que já se articularam e judicializaram a questão no STF. O Wilson Lima tem conexão com um dos principais objetivos de investigação da CPI, como uma das autoridades envolvidas no colapso do sistema hospitalar do Amazonas em janeiro deste ano.
Ele também entrou na mira dos senadores depois de ser atingido pela Operação Sangria, da Polícia Federal, que apontou desvios na contratação de respiradores de uma adega de vinho e na montagem de hospital de campanha. A Justiça do Trabalho condenou a mineradora Vale a pagar indenização de R$ 1 milhão aos herdeiros de trabalhadores mortos no rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A ação beneficia as famílias de 131 trabalhadores diretamente ligados à empresa. Lembrando que o desastre acontecido em 25 de janeiro de 2019 matou 270 pessoas, obrigou famílias a deixarem a região e ainda a tragédia atingiu o rio Paraupeba, um dos afluentes do rio São Francisco, que ainda sofre com impacto ambiental. A Vale ainda pode recorrer a instâncias superiores da justiça, mas afirmou à imprensa que é sensível à situação dos atingidos e que faz acordos com as famílias. Nesta quinta-feira, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu à defesa do ex-presidente Lula acesso a documentos da Operação Spoofing, que investiga a invasão de hackers a celulares de autoridades. O pedido foi feito pela Controladoria Geral da União. Nesta quinta, o também ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a instauração de um novo inquérito sobre o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Silveira será investigado por violações no uso da tornozeleira eletrônica. O parlamentar foi preso em fevereiro por ataques a ministros do STF. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que o Ministério e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas. A declaração vem uma semana após a decisão do Exército de não punir o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por participar de um ato político com o presidente Jair Bolsonaro. Representando o Comitê Interdeliberativo, a Advocacia Geral da União entrou com ação na Justiça pedindo que a Vale e a BHP Billiton paguem multa de 14 milhões de reais. Lembrando que essas duas empresas são acionistas da mineradora Samarco. Isso porque, de acordo com a ação, a Fundação Renova, que é responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, deixou de executar a ação que a obrigava a iniciar o levantamento e o cadastro dos impactados nas comunidades de áreas costeira e marinha. Em agosto, o Comitê Interfederativo publicou uma nova deliberação comunicando o descumprimento. No mesmo mês, o IBAMA, que preside o CIF, notificou a Renova para que medidas fossem adotadas para que as obrigações fossem cumpridas. Em nota, a Vale, a Samarco e também a BHP informaram que não foram notificadas da ação e que aguardam a manifestação da 12ª Vara Federal de Justiça referente ao incidente de divergência em relação à deliberação número 58 do Comitê Interfederativo. Agora você confere os dados da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 89.802 casos. Ao todo, 17.215.159 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. 482.135 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 2.344 mortes só nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. 52.790.945 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 23.520.981 pessoas tomaram a segunda dose. O Edição Brasil dessa quinta-feira fica por aqui. Nós encerramos com imagens do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Para você de casa, muito obrigado pela companhia, uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.